O capítulo 18 do livro de Deuteronômio abre trazendo instruções a respeito dos sacerdotes e levitas, destacando como o Senhor havia separado uma tribo inteira para o seu serviço exclusivo. O texto declara: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança, comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2. Aqui está um princípio fundamental. Os levitas não receberiam terras como as demais tribos, mas viveriam do serviço prestado ao Senhor. Sua herança não seria medida em propriedades ou bens, mas no próprio Deus. Essa condição especial tinha dois propósitos. Primeiro, mostrar que servir ao Senhor era uma honra suficiente e recompensadora. Segundo, ensinar ao povo que a presença de Deus era a maior herança possível. Billy Graham dizia: se você tem a Cristo, já possui mais do que qualquer riqueza deste mundo pode oferecer, porque a verdadeira herança do crente é o próprio Deus. O texto prossegue: e este será o direito dos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo. Darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas, e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para administrar no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 3 a 5. Esses detalhes mostram que Deus havia providenciado sustento para os levitas por meio da fidelidade do povo. Eles não precisariam lutar por terras ou riquezas, pois a comunidade sustentaria aqueles que se dedicavam ao serviço espiritual. Esse princípio continua válido em nossos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, afirma: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Billy Graham dizia: a obra de Deus precisa de homens e mulheres totalmente dedicados, e cabe ao povo de Deus sustentá-los com fidelidade e amor. Além disso, o texto mostra que se algum levita de qualquer cidade viesse voluntariamente servir no templo, deveria ser acolhido e poderia ministrar igualmente com seus irmãos. Isso reforça a ideia de que o chamado de Deus era superior a qualquer questão territorial. O serviço no altar não era determinado pelo local de origem, mas pela consagração ao Senhor. Esse princípio nos lembra que no corpo de Cristo, todos temos lugar e oportunidade de servir. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, nos mostra a universalidade desse chamado. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Billy Graham dizia: não importa de onde você vem, importa a quem você pertence. E se pertence a Cristo, você tem lugar no seu serviço. O contraste se torna ainda mais claro quando Moisés adverte o povo contra as práticas das nações pagãs. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 13. Aqui Moisés apresenta uma lista de práticas pagãs que o povo deveria rejeitar completamente. As nações cananeias se entregavam à feitiçaria, ao espiritismo, à adivinhação e até mesmo a sacrifícios humanos. Deus chama seu povo para viver de forma diferente, santa e separada. Esse alerta é extremamente atual. Ainda hoje,
Muitas pessoas buscam orientação em astrologia, horóscopos, cartomancia ou ocultismo. Mas a palavra de Deus é clara. Essas práticas são abominações, porque substituem a confiança no Senhor por caminhos enganadores. Billy Graham dizia: quando você busca orientação fora da palavra de Deus, está abrindo espaço para a mentira e para a escravidão espiritual. O chamado divino é para sermos perfeitos, isto é, inteiros diante do Senhor. Não podemos misturar fé em Deus com superstições e práticas ocultas. Jesus reafirma essa verdade no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Billy Graham dizia: Cristo não divide seu trono com ninguém. Ou ele reina absoluto, ou não reina. Neste primeiro trecho do capítulo 18, aprendemos 4 verdades preciosas. Primeiro, a herança maior do povo de Deus não são bens materiais, mas o próprio Senhor. Segundo, o serviço ao Senhor deve ser sustentado pela fidelidade da comunidade. Terceiro, o chamado de Deus é universal e dá lugar a todos que se consagram. Quarto, o povo de Deus deve rejeitar toda forma de ocultismo, idolatria e superstição, vivendo em santidade diante do Senhor. Assim, vemos que o capítulo 18 começa lembrando que a vida com Deus é uma vida de exclusividade. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa segurança, e somente Ele deve guiar nossos passos. Billy Graham dizia: o mundo oferece atalhos espirituais, mas todos levam à perdição. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Após advertir o povo contra as práticas abomináveis das nações pagãs, Moisés apresenta uma das promessas mais grandiosas do Antigo Testamento: a vinda de um profeta semelhante a ele, escolhido por Deus para falar ao seu povo com autoridade divina. O texto declara: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Essa promessa respondia a uma necessidade profunda do povo. Eles haviam pedido, no Monte Horebe, que não mais ouvissem a voz direta de Deus, pois ficaram aterrorizados com a glória do Senhor. O próprio Moisés relembra: conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 16 a 18. Deus, em sua graça, atendeu ao pedido do povo, prometendo levantar alguém que, como Moisés, falaria em seu nome. Esse profeta não seria estrangeiro, mas viria do meio dos irmãos de Israel. Ele falaria não por iniciativa própria, mas com as palavras do próprio Deus. Aqui temos um vislumbre direto de Cristo, o profeta prometido. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, mostra que os primeiros discípulos reconheciam essa promessa. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Billy Graham dizia: Jesus não foi apenas um profeta entre outros. Ele foi o cumprimento da promessa, a voz final e definitiva de Deus ao homem. O Senhor ainda acrescenta uma advertência séria: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19. Aqui vemos que ouvir o profeta prometido não seria opcional, mas uma exigência divina. Rejeitar suas palavras seria rejeitar o próprio Deus. O cumprimento dessa promessa em Cristo torna essa advertência ainda mais solene. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, escreve: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Billy Graham dizia: o maior erro que você pode cometer não é duvidar da religião ou da igreja, mas recusar-se a ouvir a voz de Jesus Cristo. A semelhança com Moisés é significativa. Assim como Moisés intercedeu pelo povo, Jesus é o mediador perfeito. Assim como Moisés transmitiu a lei, Jesus nos trouxe a graça e a verdade. Assim como Moisés libertou Israel da escravidão do Egito, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. O apóstolo Pedro, em sua pregação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22 e 23, cita diretamente essa promessa de Deuteronômio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Billy Graham dizia: Cristo não veio apenas falar por Deus. Ele veio como a própria palavra viva, encarnada entre nós. Outro ponto importante é que Deus estabelece um critério claro para distinguir o verdadeiro profeta do falso. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Isso mostra que não havia espaço para invenções ou manipulações. A palavra de Deus era sagrada e não poderia ser adulterada. Billy Graham dizia: Deus não precisa de falsos porta-vozes. O mundo já está cheio de mentiras. O que ele precisa é da verdade da palavra de Deus. O teste era simples. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. A fidelidade da profecia era medida pela sua realização. Deus jamais falharia em suas palavras. Isso nos ensina a não sermos levados por discursos bonitos ou promessas vazias, mas a julgar tudo pela fidelidade à palavra e pela realidade dos frutos. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20: Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Billy Graham dizia: a prova de um profeta não está em seus dons espetaculares, mas na fidelidade à palavra de Deus e na vida que confirma o que prega. Neste segundo trecho do capítulo 18, aprendemos 5 verdades preciosas. Primeiro, Deus prometeu levantar um profeta semelhante a Moisés, e essa promessa se cumpre plenamente em Cristo. Segundo, ouvir a esse profeta é uma exigência divina, não uma opção. Terceiro, rejeitar suas palavras é rejeitar o próprio Deus. Quarto, falsos profetas sempre existirão, mas podem ser discernidos pela fidelidade à palavra e pela verdade de seus frutos. Quinto, a voz de Cristo é a voz final e definitiva de Deus para a humanidade. Assim, a promessa de Deuteronômio capítulo 18 encontra em Jesus Cristo sua plena realização. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Ele não apenas transmite a palavra, mas é a própria palavra encarnada. Ouvir a ele é questão de vida ou morte. Billy Graham dizia: quando Cristo fala, a única resposta aceitável é obediência imediata, porque suas palavras são vida eterna. A promessa de um profeta semelhante a Moisés, cumprida plenamente em Jesus Cristo, não é apenas uma verdade teológica distante, mas uma realidade prática para a vida da igreja hoje. O povo de Deus continua sendo desafiado a distinguir entre a voz do Senhor e as vozes enganosas que ecoam neste mundo. Moisés deixou claro que falsos profetas se levantariam, falando com presunção, inventando mensagens ou conduzindo o povo a outros deuses. Esse perigo não terminou no passado. Ele continua presente. Por isso, precisamos aplicar a promessa de Deuteronômio, capítulo 18, em nosso tempo. Billy Graham dizia: o maior desafio do cristão moderno não é a falta de vozes, mas o excesso delas.
Muitas falam em nome de Deus, mas apenas uma é verdadeira, a de Cristo. Primeiramente, é necessário reconhecer que Cristo é a palavra final de Deus. Ele não é apenas um profeta, entre outros, mas o próprio Filho de Deus que encarna a mensagem divina. Isso significa que qualquer voz ou mensagem que contradiga os ensinos de Jesus não pode ser de Deus. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 5 afirma: "E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos." O cristão é chamado a reconhecer a voz de Cristo e rejeitar as vozes estranhas. Billy Graham dizia: "O segredo da vida cristã é ouvir a voz certa e obedecer sem demora." Em segundo lugar, precisamos discernir os falsos profetas pelos frutos. Moisés deixou claro que a profecia verdadeira se cumpre, pois vem de Deus, enquanto a falsa é vazia e enganosa. Jesus reforçou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. "Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis." Isso significa que não devemos julgar apenas por palavras bonitas, mas observar a vida e os frutos de quem fala. Um verdadeiro porta-voz de Deus manifesta humildade, fidelidade à palavra e frutos de arrependimento. Billy Graham dizia: "O falso profeta pode pregar sermões eloquentes, mas sua vida contradiz a mensagem. O verdadeiro profeta vive o que prega." Em terceiro lugar, a promessa do profeta nos ensina a valorizar a suficiência da Escritura. Hoje, muitos buscam novas revelações ou experiências espetaculares, mas esquecem que em Cristo e em sua palavra já temos a revelação completa. O apóstolo Paulo adverte na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8: "Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." Isso mostra que qualquer mensagem que vá além do evangelho de Cristo não é de Deus. Billy Graham dizia: "Não precisamos de um novo evangelho. Precisamos viver fielmente o evangelho eterno que já nos foi dado." Em quarto lugar, a igreja é chamada a rejeitar toda forma de sincretismo espiritual. Assim como Israel não podia misturar fé em Deus com práticas pagãs, nós também não podemos misturar a voz de Cristo com filosofias mundanas. Muitas vezes, ouvimos mensagens que tentam adaptar o evangelho às modas culturais ou relativizar a verdade bíblica para agradar aos homens. Mas o Senhor exige exclusividade. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Billy Graham dizia: "Cristo não é uma opção espiritual entre muitas. Ele é a única resposta de Deus para o homem." Em quinto lugar, a promessa do profeta nos lembra que ouvir a voz de Cristo é uma questão de vida ou morte. Moisés disse que Deus requereria daquele que não desse ouvidos ao profeta que ele levantaria. Esse aviso se cumpre plenamente em Jesus. Rejeitar a voz de Cristo é rejeitar a salvação. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36 afirma: "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." Billy Graham dizia: "Você pode ignorar muitas coisas na vida e ainda sobreviver, mas se ignorar a voz de Cristo, perderá a eternidade." Aplicando isso à igreja hoje, somos chamados a cultivar intimidade com a palavra, oração constante e discernimento espiritual. Precisamos treinar nossos ouvidos para reconhecer a voz do bom pastor e rejeitar as vozes que nos afastam dele. Em um mundo cheio de distrações, notícias falsas e mensagens conflitantes, ouvir a Cristo exige disciplina e fé. Isso significa tempo diário na palavra, participação fiel na comunidade cristã e obediência prática ao que o Senhor nos fala. Billy Graham dizia: "A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. Se você não a lê, como ouvirá a voz dele?"
Neste terceiro trecho do capítulo 18, aprendemos 5 aplicações práticas. Primeiro, a voz de Cristo é a voz final de Deus e precisamos obedecer a ela. Segundo, os falsos profetas se reconhecem pelos frutos e não pelas aparências. Terceiro, a Escritura é suficiente e não precisa ser complementada com novos evangelhos. Quarto, a fé cristã não pode ser misturada com filosofias mundanas ou práticas contrárias à palavra. Quinto, ouvir a voz de Cristo é questão de salvação eterna. Portanto, a promessa de Moisés nos chama hoje a uma decisão clara: seguir a voz do profeta prometido, Jesus Cristo, ou nos perdermos nas vozes enganosas deste mundo. Billy Graham dizia: a vida cristã é simples. Ou você ouve e obedece a Cristo, ou segue o caminho largo da perdição. A escolha é sua, mas as consequências são eternas. Ao continuar a leitura do capítulo 18 do livro de Deuteronômio, encontramos uma forte advertência contra os falsos profetas. Moisés afirma: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Esta declaração revela a seriedade com que Deus encara a falsificação da sua palavra. Falar em nome do Senhor, sem ter sido enviado por ele, era uma ofensa mortal, pois desviava o povo da verdade e comprometia a santidade da aliança. Os falsos profetas não eram apenas pessoas mal intencionadas, mas instrumentos de engano, conduzindo o povo para longe da presença de Deus. A presunção de falar em nome do Senhor sem a sua autoridade era vista como arrogância, uma soberba que usurpava a voz divina. Este perigo continua sendo atual. Ainda hoje, muitos levantam-se afirmando ter revelações especiais, novas mensagens, ou até mesmo interpretações que distorcem a Escritura para agradar aos homens. Billy Graham dizia: o diabo não se importa que você ouça a palavra Deus, desde que não seja a verdade de Deus. O falso profeta mistura mentira com verdade, e isso é o que mais confunde. O critério dado por Moisés para discernir os verdadeiros dos falsos profetas era simples. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, se a palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. A fidelidade da profecia era confirmada por seu cumprimento. Um Deus que é perfeito e soberano jamais deixaria suas palavras caírem por terra. Portanto, uma profecia falsa denunciava automaticamente um falso profeta. Esse princípio nos ensina a não sermos levados apenas por carisma, eloquência ou demonstrações exteriores. O que deve guiar nosso discernimento é a conformidade com a palavra de Deus e a veracidade do que é anunciado. O profeta Jeremias, em sua luta contra falsos profetas, declara no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de suas línguas e dizem: ele disse. O perigo não é pequeno. Billy Graham dizia: a mentira mais perigosa é aquela que se veste com as palavras de Deus, mas não tem o Espírito de Deus. Outra característica dos falsos profetas é que eles frequentemente prometem paz e prosperidade quando Deus está chamando o povo ao arrependimento. Eles falam o que agrada, mas não o que confronta. O profeta Ezequiel os compara a homens que rebocam uma parede mal construída com cal fraca, escondendo as rachaduras em vez de reparar os danos. O livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, afirma: visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. Billy Graham dizia: o falso profeta adormece sua consciência com palavras doces. O verdadeiro profeta acorda sua alma com a verdade de Deus. A Igreja de Cristo precisa estar vigilante contra tais enganos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, alerta: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Essa profecia se cumpre até hoje. As vozes que distorcem o Evangelho são muitas, e precisamos nos proteger delas com discernimento espiritual. Billy Graham dizia: se você não conhece a verdade da Bíblia, será facilmente enganado por qualquer mentira que soe religiosa. Como então a Igreja deve se proteger dos falsos profetas? Primeiro, pela fidelidade à Escritura. A palavra de Deus é a medida de toda a pregação. Nada que contradiga a Bíblia pode vir do Senhor. Segundo, pela oração constante. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Terceiro, pela vigilância comunitária. A fé não é vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros para discernir e encorajar. A igreja de Bereia foi elogiada porque examinava diariamente as Escrituras para ver se as coisas pregadas eram realmente assim. Além disso, precisamos cultivar humildade. Muitas vezes as pessoas são atraídas pelos falsos profetas porque buscam mensagens que alimentem o orgulho ou que ofereçam soluções rápidas e fáceis. Mas a verdade de Deus nos chama ao arrependimento, à cruz e ao discipulado. Billy Graham dizia: o Evangelho verdadeiro não massageia o ego, ele transforma o coração. É por isso que tantos rejeitam a voz de Cristo, preferindo seguir mestres que falam o que querem ouvir. Mas o apóstolo Paulo já havia advertido a Timóteo sobre isso, em sua segunda carta, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Neste quarto trecho do capítulo 18, aprendemos 5 lições fundamentais. Primeiro, falar em nome de Deus sem ter sido enviado por ele é pecado gravíssimo. Segundo, a fidelidade de um profeta é confirmada pelo cumprimento de sua palavra. Terceiro, falsos profetas geralmente anunciam o que agrada, não o que Deus realmente está dizendo. Quarto, a proteção da igreja está na fidelidade à Escritura, na oração e na vigilância comunitária. Quinto, o coração humilde é menos vulnerável ao engano, pois se submete à verdade em vez de buscar mensagens convenientes. Assim, o ensino de Moisés nos adverte contra os perigos de falsos profetas, mas também nos aponta para a segurança que temos em Cristo, a palavra viva de Deus. Ele é o profeta prometido cuja voz é clara, verdadeira e infalível. Quem ouve a Cristo não se perderá no engano. Billy Graham dizia: ovelhas que conhecem a voz do bom pastor não seguirão a voz de estranhos. Se você andar perto de Cristo, o engano não terá poder sobre você. Ao chegarmos ao final do capítulo 18 do livro de Deuteronômio, somos lembrados de que Deus sempre cuidou de orientar o seu povo, separando os sacerdotes, sustentando os levitas, proibindo práticas pagãs e prometendo um profeta que falaria com autoridade divina. Este capítulo é um marco porque nos conduz de forma progressiva ao Cristo que viria, o profeta perfeito, sacerdote eterno e rei soberano. Cada detalhe aponta para a necessidade de ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes, rejeitando enganos e vivendo em fidelidade à sua palavra. Primeiro, vimos que os levitas foram chamados a viver sem herança de terras, pois o Senhor seria a sua herança. Esse princípio nos ensina que a verdadeira riqueza do crente não está em bens materiais, mas em pertencer a Deus. Jesus reafirma isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Billy Graham dizia: você pode ser pobre aos olhos do mundo e ainda assim ser rico, porque se tem a Cristo você tem tudo o que importa. Segundo, aprendemos que o povo de Deus não deve se contaminar com práticas ocultistas ou supersticiosas. Moisés foi claro ao proibir feitiçaria, adivinhação, magia e consulta aos mortos. Esses caminhos eram abomináveis ao Senhor.
Hoje precisamos guardar nosso coração de práticas aparentemente inofensivas, como astrologia ou simpatias, que substituem a confiança na providência de Deus por ilusões humanas. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Billy Graham dizia: não brinque com o oculto, ele não é entretenimento, é escravidão espiritual. Terceiro, vimos a promessa gloriosa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, e essa promessa se cumpriu plenamente em Cristo. Ele é a palavra viva, o mediador perfeito, o libertador que nos conduz à verdadeira terra prometida. Rejeitar a voz de Cristo é rejeitar a própria salvação. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, afirma: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Billy Graham dizia: a decisão de ouvir a Cristo é a decisão de sua eternidade. Ele é a única esperança para a alma humana. Quarto, aprendemos sobre o perigo dos falsos profetas. Moisés nos mostrou que eles falam em nome de Deus, sem terem sido enviados, e que suas palavras não se cumprem. Eles são presunçosos, arrogantes e conduzem o povo ao engano. Jesus advertiu sobre eles em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Billy Graham dizia: os falsos mestres sempre existirão, mas o rebanho que conhece a voz de Cristo não será enganado. Isso nos chama a cultivar discernimento, vivendo na palavra, em oração e em comunhão com a igreja. Quinto, aprendemos que o verdadeiro teste do profeta está na fidelidade à palavra de Deus e na confirmação do que anuncia. Não devemos nos deixar levar por discursos impressionantes, mas examinar as Escrituras e observar os frutos. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Billy Graham dizia: a melhor maneira de reconhecer o falso é conhecer profundamente o verdadeiro. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos espaço dá ao engano. Portanto, o capítulo 18 de Deuteronômio nos chama a uma vida de exclusividade para Deus. Ele é a nossa herança. Cristo é o profeta prometido, a voz que precisamos ouvir acima de todas as outras. Os falsos profetas existem, mas a palavra de Deus é suficiente para nos guardar. Cabe a nós ouvir a Cristo, obedecer a sua palavra e viver em santidade. Isso exige coragem em um mundo que valoriza a relativização da verdade. Mas o chamado é claro: ser perfeito diante do Senhor, vivendo com um coração inteiro para Ele. Quero encerrar este estudo com uma oração. Senhor amado, agradecemos por Tua palavra no capítulo 18 de Deuteronômio. Obrigado, porque Tu és a nossa herança, porque nos livras do engano e porque em Cristo temos o profeta prometido, a palavra viva. Dá-nos discernimento para rejeitar as vozes falsas e seguir somente a voz de Jesus. Guarda-nos do orgulho e da presunção e enche-nos com o Teu Espírito Santo para vivermos em santidade. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E deixo aqui um apelo. Talvez você tenha dado ouvidos a muitas vozes, mas não à voz de Cristo. Talvez tenha buscado direção em lugares errados, em filosofias ou em práticas que não agradam a Deus. Hoje, o Senhor o chama a voltar-se para Jesus, o único profeta verdadeiro, o único que pode lhe dar vida eterna. Billy Graham dizia: você pode estar em dúvida sobre muitas coisas, mas não pode errar em relação a Jesus Cristo. Decida-se por Ele hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe. Seu gesto pode ser o meio que Deus usará
para alcançar outras vidas com a voz do profeta prometido.